Professor João Salomão, fala-se no interesse sobre terrenos. Afinal, de que lado é que está este interesse em relação ao terreno? Interessante a sua pergunta. Eu estou num estágio da vida em que não tenho preocupação, não tenho interesse em terrenos. O interesse que eu tenho é, por exemplo, em automóveis. Gosto de viajar, gosto de passear. Eu hoje não tenho paciência de me envolver em projetos imobiliários de desenvolvimento do que quer que seja em Moçambique. Não estou a dizer que essa é unicamente a minha razão, mas isso é somente para esclarecer qual é o meu posicionamento, as minhas preferências pessoais. Por outro lado, eu fui presidente da mesa da Assembleia Geral do ATCM, quando mais novo, de 1987 a 1995, fiz 2 mandatos e no ATCM tudo funcionava bem. Não há nenhum clube onde as decisões sejam unânimes, mas há respeito, há disciplina, há discordância, há debate, mas há o sentido de coletividade. E trabalhei com diferentes presidentes da direção, com António Marques, com Amado Kamal, com Rogério Fonseca. Nunca houve algum problema do ATCM que fosse resolvido em tribunal ou pelas instâncias judiciais. Nunca houve querelas e um lavar de roupa suja do ATCM em público. E eu até seria capaz de devolver a pergunta a quem tem feito acusações difamatórias à minha pessoa, alegando que o meu interesse é nos terrenos. Esse senhor que faz essas acusações, que nós aqui bem conhecemos, o senhor Rodrigo Rocha, é que deve explicar-se por que razão é que ele atropela tudo e todos, por que razão é que ele afastou os sócios, expulsou ilegalmente os sócios, sem processo disciplinar, sem notificação, sem que eles tivessem direito de resposta ou de reação para poder dirigir o ATCM com 20 e poucos sócios, como está a fazer agora. Sabemos de braço do ferro que existe entre a Federação Moçambicana de Automobilismo e Motociclismo, esta, a entidade máxima do automobilismo e motociclismo, devidamente reconhecida pelo governo de Moçambique e ultimamente ficou ainda mais claro através do despacho da plenária do Tribunal Administrativo que de toda a razão a existência da Federação como sendo a única e exclusiva entidade máxima para o automobilismo e motociclismo. A Federação, neste caso, queixa-se que o Clube ATCM tem estado todos estes anos a usurpar competências claras. Com o aval do Secretário de Estado do Desporto, dizendo mais ainda que a Secretaria de Estado do Desporto é cúmplice do Clube ATCM, avalizando tudo aquilo que o mesmo não tem competência para executar. O Clube ATCM, por sua vez, não tem competência para regulamentar e licenciar campeonatos, troféus e provas, muito menos atletas, pilotos, nem os respectivos oficiais de provas. Estando bastante claro na Lei do Desporto em Moçambique que estas competências e outras são exclusivas às federações nacionais. Este atropelo é efetuado pelo ATCM. Professor e Dr. Cazé, poderia pronunciar-se em jeito também de introdução para esta abordagem que vamos agora aprofundar? No caso vertente que estamos a discutir, o ATCM é um clube desportivo que tem estatutos. Então, a aplicação das normas desses estatutos tem que ser obrigatória por parte dos órgãos sociais do ATCM. E o aparelho de Estado, o órgão executivo do Estado, não tem que interferir dando ordens ou dando proibições aos clubes desportivos. Existem estruturas para isso. Existem os tribunais, mas existem também dentro das federações desportivas nacionais os órgãos jurisdicionais. Ou seja, o ATCM não é uma exceção na organização desportiva moçambicana. Em tempos, quando não havia uma federação de desporto motorizado, ou seja, uma federação de automobilismo e motociclismo,
foi concedido, e isso estava previsto na Lei do Desporto, foi concedido ao ATCM a prerrogativa de representação internacional do país. Mas essa prerrogativa foi retirada ao ATCM no primeiro mandato da atual legislatura pela então Ministra da Juventude e do Desporto, que cancelou esse direito de representação do ATCM a nível internacional, dada a existência jurídica, legal e devidamente registada da Federação de Automobilismo e Motociclismo. Ora, essa federação foi claramente demonstrada a sua legalidade e a sua força jurídica. Então, a partir desse momento, é de cumprimento obrigatório por parte do ATCM. Sendo uma instituição de direito privado, tem os seus estatutos que regem a sua atividade. A Federação de Automobilismo e Desporto Motorizado também tem os estatutos que obrigam os clubes que praticam aquelas modalidades a cumprir. E depois existe, da parte do Estado, do órgão executivo do Estado, neste caso a Secretaria de Estado de Desporto, a obrigatoriedade de respeitar a organização desportiva do país, base na Lei do Desporto, que muito bem a Secretaria de Estado conseguiu recentemente aprovar pela Assembleia da República, e o regulamento da Lei do Desporto aprovado em Conselho de Ministros pela própria iniciativa da Secretaria de Estado de Desporto. Ora, a Secretaria de Estado de Desporto não pode ou não tem o direito jurídico de interferir na gestão da instituição do direito privado. De quem é a autoridade máxima para o automobilismo e motociclismo em Moçambique? O Clube ATCM ou a Federação Moçambicana de Automobilismo? A partir do momento em que se começou a organizar o país e em que começaram a surgir as federações desportivas nacionais e em que começou a haver a necessidade, de facto, de organizar as federações, de organizar o setor desportivo nacional, em particular quando começamos com os jogos, quando surgiu a possibilidade de termos os Jogos Africanos em Moçambique, foi necessário imprimir alguma pressão sobre a sociedade, sobre os praticantes do desporto em Moçambique, para que estivéssemos organizados. E foi nessa altura que começaram a surgir as federações desportivas. Mais, na altura, havia apenas 4 federações desportivas devidamente licenciadas, publicadas em Boletim da República, com os devidos estatutos, mas depois nós conseguimos chegar a um número à volta de 30 federações desportivas nacionais. A partir desse momento, a partir do momento em que existe uma federação moçambicana de automobilismo e motociclismo, criada por vários clubes desportivos que praticam a modalidade, inclusivamente o ATCM esteve também na origem dos primeiros passos dados para a criação dessa federação. A partir do momento em que a federação existe, é necessário, de facto, que os clubes que praticam a modalidade respeitem a federação, respeitem as normas internacionais e de uma modalidade que, de alguma forma, implica velocidade, implica possíveis acidentes, implica uma organização muito séria e muito cuidada, que eu penso que o clube tem mantido, tem sabido manter, mas é necessário respeitar a organização desportiva nacional. Olhando para esta resposta que acaba de dar e também abordou sobre o licenciamento, de forma clara, quem é que tem de facto competência para regulamentar e licenciar as provas e atletas pilotos? A Federação Desportiva de Automobilismo e Motociclismo compete o respeito pelas normas de licenciamento de pilotos, licenciamento de juízes, formação e regulamentação das atividades. E sempre que há necessidade de organizar uma prova, uma competição, tem que ser a Federação a organizar e a decidir. Existe uma federação, tem determinadas responsabilidades, foi criada pelo governo ou com beneplácito do governo da República de Moçambique. A federação existe, está ali, é para fazer o seu trabalho. Existem os clubes de desporto motorizado, uns maiores, outros mais pequenos. E o que é que deve acontecer então? É que os clubes devem colaborar, devem dar-se as mãos para que o desporto motorizado possa avançar em Moçambique. Não é que o clube que tem mais património, o clube mais antigo, o clube que tem os pergaminhos de um passado brilhante, querer ver-se como aquele que substitui os órgãos do Estado, como aquele que não se subordina, não aceita o papel da Federação. O porquê da Secretaria de Estado de Desporto não estar a pronunciar-se em relação à incompetência para tomar decisões da parte de Rodrigo Rocha? Bom, essa pergunta tem que ser dirigida à Secretaria de Estado de Desporto.
claramente que é necessário a intervenção. Alguém tem que intervir, não é? Em particular, quando há deliberações de órgãos judiciais, não é? Quando há deliberações de tribunais que são de cumprimento obrigatório, alguém tem que agir, nem que seja no sentido de aconselhar ou sugerir a quem está em falta, a quem não está a cumprir, a necessidade que há digamos, de probidade, de respeito pelas instituições, não é? E eu penso que esse é um papel chave, porque não cabe, de facto, na Organização Desportiva Nacional, na Organização do Estado moçambicano, não cabe ao papel do órgão executivo, isto é, do governo, agir diretamente, sancionando ou travando a atuação dos órgãos sociais do ATCM. Mas existe um papel de aconselhamento, existe um papel de chamar a atenção, e existe um papel de facilitar, de alguma forma, a reposição da legalidade. Porque claramente a legalidade está a ser ultrajada, não é? Há decisões dos tribunais que são de cumprimento obrigatório. Noutros casos, há atuações mais diretas do aparelho de Estado, não é? Em relação a quem não cumpre as decisões dos tribunais, não é? Doutor Joaquim Pereira, passo a próxima questão para si. A parte jurídica certamente é essencial para que possamos sair deste debate também satisfeitos com todas as intervenções. Quem pode tomar as devidas medidas para se acabar com esta situação de uma vez por todas e colocar um ponto final para que a Federação possa, de facto, fazer o seu trabalho? No caso, em apreço, é claro que há uma entidade que foi constituída pelo governo e tem as atribuições que a lei determina, de representar, quer a nível nacional, quer internacional, a prática de determinado desporto, no caso automóvel e motorizado. É esta entidade que tem que agir nestas condições. Portanto, o exercício por atribuições desta entidade, por outras entidades que não seja esta, não podem ser permitidos. E é preciso que o Estado, articulado dentre várias instituições que compõem o Estado, quer a Polícia da República de Moçambique, que tem por missão fazer cumprir a legalidade e reprimir a ilegalidade, a Procuradoria-Geral da República, façam com que a decisão administrativa produza os seus efeitos. Porque, de outro modo, estaríamos a esvaziar o sentido do Estado. Portanto, porque é que nós então decidimos? Pois que as decisões não podem ser cumpridas. Todos nós estamos vinculados ao cumprimento das decisões administrativas, das decisões judiciais, mas quando não as cumprimos, é preciso que as instituições façam valer o poder de força que têm, não é? Protegendo as instituições constituídas legitimamente, que têm poder para agir em representação, no caso dessa modalidade, não é? Do contrário, estaríamos aqui apenas a dizer há decisões, portanto, há uma decisão administrativa que constitui a federação, que atribui poderes. Há uma lei, e como disse bem, que atribui um conjunto de atribuições a federações. Mas, entretanto, essa mesma federação não exerce esses poderes, porque uma terceira entidade está a exercer. É claro que estamos a esvaziar essa decisão. É uma decisão que já foi escrutinada até a plenária de um tribunal administrativo. Foi mantida, então esta decisão tem virtualidade para produzir os seus efeitos. Quem não as cumpre tem que sofrer as consequências legais existentes e a Polícia da República de Moçambique, a Procuradoria-Geral da República, tem que trabalhar no sentido de que essa decisão tenha os efeitos para que ela foi definida. Últimas considerações em relação a este debate. Temos instituições que são responsáveis pela aplicação da lei. Se há uma decisão do tribunal, penso que não deve haver muitas dúvidas sobre quem compete o direito de fazer cumprir as deliberações dos tribunais. Os órgãos da justiça funcionem corretamente.
Peguemos no exemplo de uma decisão de um Tribunal Superior de Recursos, que decidiu, que se pronunciou de forma clara. E hoje há um Tribunal de Primeira Instância que vai ou quer contrariar a decisão do Tribunal Superior de Recursos. Isso cria confusão, isso debilita, desprestigia os órgãos da justiça. E é por isso que eu digo que tenho desejo de que os órgãos da justiça, cujo papel é claro, cujas responsabilidades são claras, efetivamente funcionassem como deve ser e não estivessem a dar tiros no próprio pé, como neste caso. Todos nós somos chamados como cidadãos a cumprirmos com aquilo que a lei dispõe, com as decisões de autoridades legítimas, administrativas ou judiciárias. É só assim que podemos construir um Estado de Direito. E muito obrigado. Muito obrigado nós pela intervenção de cada representante. Muito obrigado pela contribuição que cá deixaram ficar. De certeza que saímos deste debate super esclarecidos. Da nossa parte, também agradecemos pela presença de cada telespectador e esperamos que estejamos juntos também para uma próxima edição. E muito obrigado.